Mas o nosso principal objetivo, Senhor, é chegarmos onde o Senhor chegou. Por isso precisamos muito que o Senhor esteja conosco. Não podemos viajar sozinhos. Não podemos navegar sozinhos com Jesus. Precisamos do Senhor. Se o Senhor não estivesse naquele barco com os discípulos, certamente o barco ficaria. Se o Senhor não estiver conosco, Jesus, no nosso barco, na nossa vida, nós vamos afundar. Quantos estão tentando navegar sozinhos com o Senhor? Não querem como companheiro de viagem, não querem como companheiro do barco para atravessar o mar, e estão perecendo, estão se afundando. Mas eu quero o Senhor comigo, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35. O Senhor Jesus havia ensinado, todo o capítulo 4 fala das parábolas. Jesus fala das parábolas do semeador, da parábola do semeador, do canteiro, do grão de mostarda. Ele ensinou o povo através dessas parábolas. Quando ele terminou de ensinar palavras, ele tomou outro rumo. Amém? Levanta a sua Bíblia, por favor. Espírito Santo, precisamos ser alimentados pela tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nós precisamos ser alimentados pela tua palavra. Fala conosco. Fala que o Senhor precisa falar. Possamos ter uma fé viva em nosso ser, que vai produzir milagres para a tua glória. Amém. Amém? Sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Amém? Quando Jesus falava algo, já sabia o que estava dizendo, né? Já estava decidido, vamos para o outro lado. Amém? Com ele não tinha decisão. Ele sabia o que estava fazendo, sabia o que estava querendo, né? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam no caminho. Amém? Muito bem, vamos meditar. Quando o Senhor Jesus decidiu atravessar o mar, ele já sabia o que estava para acontecer lá do outro lado. Sim ou não? Ele sabia a razão pela qual ele iria atravessar o mar. Porque lá do outro lado tinha uma pessoa, uma alma, que estava na mão, não de um demônio apenas, mas de uma legião de demônios. E com certeza aquela alma lá no seu íntimo clamava por uma libertação. Sim ou não? Quando Jesus disse assim: vamos para outra margem, é porque ele estava indo para salvar o mundo. Amém? Olha, junto com Jesus estavam os discípulos, e dentre os discípulos tinham 4 que eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Como pescadores, eles entendiam muito bem do tempo, né? Eles não iriam colocar o barco no mar se eles vissem que o tempo estava fechado, que iria ter um temporal, que iria vir uma tempestade. Eles não iriam colocar o barco no mar. Então isso nos leva a acreditar que o tempo estava muito bom. Sim ou não? Não é verdade? Né? Não estava dando sinais de tempestade, porque normalmente o tempo dá sinais de tempestade, não dá? Né? Então, e o tempo estava tão bom que Jesus foi fazer o quê? Dormir um pouco. Afinal, ele era um homem, carne e osso, como eu e você. Ele se fez homem, carne e osso, como eu e você. Se cansava, precisava se alimentar, precisava dormir. E ele aproveitou, talvez aqueles minutos, eu não sei quanto tempo levava para atravessar para o outro lado,
para poder deitar no travesseiro e descansar. Amém? E os discípulos estavam lá conduzindo o barco. De repente, surge do nada uma tempestade. Surgiu de repente. Do nada. E isso também nos leva a crer que quem provocou aquela tempestade era justamente aqueles que estavam naquele rapaz e que não queriam que Jesus chegasse lá. Tentou impedir Jesus de chegar onde Jesus queria chegar. Por quê? Porque sabiam que iriam perder. Queriam perder não só a alma daquele homem, né? Mas queriam perder aquela região que Jesus foi daquele lugar. E queriam perder muitas outras almas através do testemunho daquele homem também. Amém? Não é? Então, com certeza, aquela tempestade foi provocada por uma força do mal, com a intenção de impedir Jesus de chegar ao mundo. Não é? Olha, eu aprendi já há muitos anos que sempre quando nós estamos para tomarmos posse, para conquistarmos uma grande bênção, normalmente se levanta também uma luta, digamos, uma tempestade. Quando o diabo sabe que eu e você, nós estamos para tomar posse de algo que talvez está até na mão dele, ou que está na mão dele, então ele vai tentar impedir. Por isso que às vezes a nossa vida está uma calmaria, tudo tão tranquilo. De repente, sem dar sinais, né? Vem também uma tempestade tentando virar o nosso barquinho, nossa vida. Do nada, às vezes, de onde você menos imagina, aí vem um problema, uma situação para tirar a sua paz. Mas quando isso acontecer, já tenha em mente o seguinte: é sinal que eu estou para chegar onde eu quero chegar. É sinal que eu estou para conquistar o que eu tenho que conquistar para a glória do meu Deus. Amém? Diga amém. Não é? Porque se você não tiver isso em mente, que aquela situação que você está vivendo não vai te impedir de chegar onde você quer chegar, e principalmente, né, chegar lá na sua principal conquista, que é a sua salvação, chegar no céu. Porque até Jesus voltar, ou até a gente morrer, né, o diabo vai tentar de tudo quanto é jeito, principalmente nos roubar a salvação, fazer você desistir do seu Deus, fazer você desistir de seguir o seu Deus. Então, muitas vezes, vamos ter que enfrentar as tempestades, mas para enfrentar as tempestades só tem um jeito: manter a fé. Amém? Os discípulos naquele momento, quando viram a coisa ficar feia, os ventos fortes, fazendo as ondas se erguerem, já entrando água no barco, eles se desesperam, não é? Ficaram desesperados. E ainda mais quando olharam Jesus assim, bem tranquilo, dormindo. Eles lá, agitados, tentando salvar o barco, olharam Jesus, fazendo o quê? Bem tranquilo. E eles foram lá
do tipo, deram uma bronca em Jesus, né? Ô Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, não? O Senhor vai ficar livre? Quantas vezes a gente já fez isso com Jesus? Ah, Deus, o Senhor não está me vendo, não. Parece que o Senhor não está me enxergando. Não vai fazer nada. O Senhor não se importa, não, que eu estou perecendo? O Senhor, eu estou perecendo aqui no meio dos meus problemas. O Senhor não está me vendo, não. Parece que o Senhor está dormindo. Às vezes a gente faz isso, não é? Quando o Senhor Jesus se despertou, acordou, primeiro ele repreendeu o mar e o vento. Amém? E olha que interessante, ele falou com o mar, falou com o vento. Claro, isso mostra que Jesus é Senhor de tudo. Ele é Senhor do céu, da terra, do mar, ele é Senhor de tudo. Lembra que a gente falou semana passada? Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Mas interessante ele falar que o mar tem ouvidos, o vento tem ouvidos? Não tem. Mas quando ele deu uma ordem ali, o que estava por trás daquela situação ouviu. A força do inferno estava ali por trás daquela tempestade, ouviu. E foram repreendidas, sim ou não? Por isso que a gente tem o hábito também de falar com o problema. Sai da minha vida. Não é assim? Doença, sai. A gente também dá ordens. Parece coisa de doido, não é? Isso não. Nós falamos com o que não tem ouvidos. O problema não tem ouvido, mas o que está por trás do problema tem. E tem que obedecer. Porque nós damos ordens em nome do Senhor Jesus. Né? Que era o que os discípulos tinham que fazer. Né? Depois que Jesus repreendeu o mar e o vento, aí Jesus repreendeu os discípulos. Por que sois assim tímidos? Por que sois medrosos? Como é que não tem fé? Ou seja, vocês ainda não têm fé. Mesmo vendo tudo que eu já fiz, todos os milagres que eu já operei, e mesmo me vendo junto a vocês aqui no barco, vocês acham que o barco ia afundar? Como que vocês ainda não têm fé? Como que vocês ainda entram no desespero? Mesmo estando comigo há tanto tempo, mesmo me conhecendo, sabendo do poder que eu tenho, como é que você vai duvidar de mim? Como é que você vai achar que eu vou deixar o barco afundar? Como é que você vai achar que eu vou deixar você perecer? Eu não vou deixar você perecer. Vocês pereceram. Amém? Eu estou com você no barco. Eu estou com vocês no barco. Vocês não estão sozinhos no barco. A tempestade não se levantou contra vocês apenas, mas contra mim também. Mas as tempestades não podem destruir. Então fiquem tranquilos. Diga graças a Deus. Amém? Vamos se levantar a tempestade. Fica tranquilo. Mas também usa a sua fé e manda a tempestade. Acalma-te. Problema, sabe? Problema não diz. Problema não choro. Sabe? Também deu ordens. Que era uma coisa que Jesus sabia fazer muito bem. Dar ordens, né? Espírito imundo, sai dele. Dava ordem para a doença sair. Deu ordem para o mar. Jesus usava a autoridade e dava ordens. Dá ordem também. Ordena que a bênção aconteça na sua vida, que ela vai acontecer. Que venha prosperidade para a minha vida. Que venha saúde para a minha vida. Que venha paz para a minha vida. Que haja paz para a minha casa. Que haja felicidade no meu lar. Comece na ordem. No nome de Jesus, que as suas ordens vão surtir um grande efeito na sua vida.